Oi, gente! Sejam bem-vindos à primeira live do Cine nesse momento de transição. Vai ser uma noite muito especial e é com muita gratidão que nós estamos aqui juntos, porque a gente sabe que é um caminho de Deus para nós. Quando Deus está presente, nós descansamos. Eu tenho só 2 recadinhos rápidos antes da gente começar com esse momento de louvor maravilhoso que nós teremos. Primeiro, não é porque nós estamos distantes fisicamente falando que nós precisamos estar longe no que se refere a relacionamento. Por favor, que você se engaje, que você aproveite tudo que nós temos para além dos encontros presenciais no domingo. Nós temos momentos de grupo, nós temos momentos de comunhão, momentos de relacionamento, momentos de estudo, nós temos o momento nosso arraiá aí chegando, para que a gente tenha esse momento de união que importa muito dentro de uma comunidade de fé, como Jesus nos ensinou, como Jesus se faz presente com 2 ou 3 reunidos, porque Deus tem para nós um caminho onde a gente caminha juntos. Em segundo lugar, eu quero pedir que você seja generoso ou generosa com esse processo. Isso aqui é uma construção não só desse espaço, é uma construção de quem nós somos como povo, como igreja, como comunidade. Gente que decidiu seguir os caminhos de Jesus. E o caminho de Jesus é um caminho de amor, um caminho de generosidade em prol do outro. Eu tenho certeza que você ama o Cine, que você gosta muito do que vê aqui e você quer a continuidade, você sabe a importância desse espaço para que mais e mais pessoas conheçam esse amor incondicional de Deus. Portanto, que a gente faça parte de tudo isso, nós veremos um milagre, mas mais do que isso, nós seremos um milagre. Deus há de nos usar para com generosidade e alegria a gente ver isso tudo aqui acontecendo. E eu tenho certeza absoluta que nesses passos de fé que Deus nos permite, não nos falta nada. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus seja sobre você, seja sobre o Cine, que Deus nos ajude nessa caminhada descansando, que Ele é conosco. Agora sim, vamos para a nossa live. E aí, pessoal, a gente vai ter agora o nosso momento de louvor, momento de música. E eu gostaria de convidar você, de onde você estiver vendo a gente, para ter esse momento também, separar para cantar, para prestar atenção nessa música. E ter esse momento de culto, como a gente tem todos os domingos, dessa vez, nessa modalidade online, por enquanto. Mas canta comigo. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz,
nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honrar. Tome o lugar de honrar. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Muito bem, vamos agora ao momento da palavra. Depois desse louvor lindo, nosso coração já está preparado para que a gente reflita sobre Deus, sobre o que Deus tem para nós, sobre quantas coisas maravilhosas nós podemos aprender com Jesus, que é a nossa referência. Nós conversaremos sobre isso hoje. Então, gostaria de ler com você só o comecinho do Salmo 71, que diz assim: Em Ti, Senhor, busco refúgio, nunca permitas que eu seja humilhado. Resgata-me e livra-me por Tua justiça. Inclina o ouvido para mim e salva-me. Peço-te que sejas a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Para onde eu sempre possa ir. Vamos orar, pedir que Deus fale conosco, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos juntos falar com Deus. Deus, muito obrigado por esse dia, por essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito por nós. Obrigado pelos Teus caminhos, obrigado pelos Teus milagres. Obrigado porque é o Senhor quem nos chama e o interesse por Ti já é um chamado Teu, Deus. Muito obrigado, nós precisamos que o Senhor fale conosco hoje. Nós precisamos que o Senhor seja para nós esse lugar de refúgio. Que a Tua palavra fale com a gente, que encontre espaço no nosso coração, que nós sejamos guiados pelo Senhor nessa jornada da vida, onde a gente percebe os Teus sinais, o Teu amor, onde nós entregamos e descansamos. Deus, por favor, que o Senhor faça aquilo que só o Senhor pode fazer, que é visitar a nossa memória, o nosso coração, o nosso trauma, a nossa maneira de enxergar esse mundo e ressignificar dentro daquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Faz o Teu milagre, é o que eu peço por mim e por todos os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu chamo esse texto aqui do Salmo da Hipérbole, é o Salmo do exagero, o exagero intencional, porque ele tem muitas palavras que são exageradas. Ele diz: nunca permitas que eu seja humilhado, para onde eu sempre possa ir, eu sempre Te louvarei, eu sempre terei esperança, a minha boca falará sem cessar, desde o ventre materno, minha língua sempre falará da Tua justiça. Então você percebe esses muitos exageros do salmista. A gente não sabe quem de fato escreveu, muita gente acha que foi Davi, nós não temos a certeza, mas uma certeza nós temos, de que nós encontramos aqui muito sobre Deus e sobre quem nós somos, porque exagero é algo próprio da natureza humana. A gente exagera demais. Você exagera na DR. Quem fez o curso de casais viu lá eu e a Aimee falando sobre como os exageros matam a perseverança. Quando alguém diz: você sempre faz isso, você nunca chega no horário, a gente vai matando a vontade do outro de perseverar. É algo próprio também esse exagero da dramatização, da comédia. É o que o cara do stand-up faz. Quando eu chegar em casa, minha mãe me esfola vivo. É esse exagero que traz a ideia de que algo é muito real para nós. Agora, acima de tudo, exagero é algo próprio do desespero, da promessa desesperada,
Deus, está tudo dando errado. Por favor, me ajuda. E eu nunca mais faço isso. No momento de pavor, no momento de medo, a gente costuma exagerar um bocado, tanto sobre a nossa situação, quanto sobre as nossas promessas e as nossas possibilidades. E eu acho muito interessante que seja exatamente assim que o salmista tenha começado. Nunca, Senhor, permitas que eu seja humilhado. Nunca, Deus, esse nosso desejo que nada dê errado, que tudo dê certo, que nenhuma humilhação chegue até nós. Ok, eu sei que nós somos assim, ninguém quer ter problema, eu não quero que meu filho tenha uma doença jamais, eu não quero nunca ter uma crise conjugal, eu não quero nunca perder o emprego, eu não quero jamais sofrer. Mas a pergunta que fica é se esse exagero do nunca faz sentido com o padrão de Deus para nós. Se o que Deus tem para nós é de fato uma vida tão linear assim, onde nada nos atinge, onde a gente fica nessa bolha de proteção gigante, será que é o que Deus tem para nós? No padrão que Ele tem de vida, para que a gente viva? E você pergunta, mas qual é esse padrão, Déio? O padrão de Deus é Jesus, o perfeito Jesus, aquele que foi quem Adão deveria ter sido. Jesus não é só um sábio de quem a gente aprende, Jesus não é só o Salvador que pagou o preço pelos nossos erros, Jesus é também a nossa referência, o nosso alvo, a nossa bússola. Foi Ele quem disse, quem vê a mim, vê ao Pai. Como eu amei vocês, assim vocês amem também. Se eu vim servir, então que vocês também sejam servos uns dos outros. Do jeito que eu vivo, é o convite, a referência de como você deve viver. Porque se o padrão que você tem for errado, aí todo o resto será errado também. Porque você persegue um ideal que não faz bem para você, que Deus não tem. Por isso que Jesus disse, se a luz que há em ti são trevas, que grandes trevas são. Se aquilo que você acha que é bom é na verdade ruim, então isso aí é ruim demais. Sabe, gente totalmente iludida em algo que você vê que fere ela, e mesmo assim ela acredita que é a melhor coisa que poderia ter acontecido com ela. O que é isso? É trevas que são vistas como luz, e aí a gente tem um baita problema. A gente precisa perguntar qual é esse padrão para mim, porque o padrão serve para a gente se comparar e entender quão distantes nós estamos de quem nós poderíamos ser. O padrão correto traz confiança para a nossa jornada. Inclusive teve uma época que eu tive a oportunidade de acompanhar uma empresa de calibração. Sabe o que é isso? Elas dizem se, por exemplo, uma balança lá está pesando certo. Como é que você sabe? Se eu subir na balança e ela mostrar um peso errado. Aí eles têm uns pesos que a Anvisa libera, que tem exatamente o peso correto, é comprovado. Se a balança tiver exatamente o mesmo peso, a balança está certa. Se a balança estiver errada, ou melhor, se o número na balança der errado, eu tenho certeza que o padrão está certo. Aí a balança está com um defeito. Se aqui tem 1 quilo, a balança tem que dar exatamente 1 quilo. Nem 1 grama a mais, nem 1 grama a menos, porque eu confio no padrão. Eu não confio na balança. Talvez tenha ficado um pouco confuso, mas eu espero que você tenha entendido. E eu estou dando todo esse contexto porque é muito possível que ao longo da vida o nosso padrão vá ficando distorcido. O nosso ideal de Deus, a nossa ideia do que é bom e do que não é, ainda mais na nossa geração com tanta informação, com tanta gente falando coisas diferentes. Você entra no seu Instagram e tem 57 pregadores dizendo algo sobre Deus e muitas vezes esse algo se contradiz e você já não sabe para onde olhar. Para onde você olha? Para Jesus. Sempre para Jesus. Vou dar um exemplo aqui. É possível que o seu ideal de relacionamento esteja errado. É possível que ao invés de olhar para Jesus na maneira como você deve se relacionar, você olhe para aquilo que você viveu no passado. Para o ex, para aquilo que você considera que foi bom, para aquilo que você considera que foi ruim, e agora que é o mais distante disso possível. Às vezes você olha para o relacionamento dos seus pais, mas tudo isso está aquém de quem você pode ser se olhar para Jesus. Eu conheço gente que normaliza ciúmes, por exemplo, que acha que ter ciúmes é fofo, que acha que um relacionamento sem ciúmes é um relacionamento frio. Afinal de contas, quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Pois saiba que ciúmes não é bom, porque o sentimento de insegurança gerado na outra pessoa é ruim. E se eu a amo e a amo muito, por que é que eu acho que faz bem
para nós ela ter esse sentimento de insegurança ruim. Isso não faz sentido. Foi Descartes quem disse que se um homem tem ciúme de uma mulher, esse amor está errado, porque ou ele faz mau juízo de si mesmo ou dela, ou ele duvida do caráter dela, ou ele tem uma visão distorcida sobre si mesmo que não merece tal amor, e você percebe que esse ciúmes é uma baita confusão. Essa semana eu vi o mito de Orfeu e Eurídice, que é uma história grega onde um apaixonado vai até o submundo buscar a sua amada, e a única condição que ele recebe nesse mito do Hades, o deus desse submundo, é que ele vai embora confiando que a sua esposa o seguiu, ela está logo atrás. E ele não pode olhar para trás, porque se ele olhar para trás, ela volta para o submundo. Se ele confiar até a saída desse submundo e chegar lá na frente sem olhar para trás, ela estará ali com ele. E essa história conta, esse mito conta que em algum momento ele olhou para trás, inseguro de que de fato ela estaria seguindo ele. De fato, ela gostaria de estar com ele. Quando ele olha, ele a vê ali, seguindo ele o tempo todo. Mas aí ela some. E aí ele não consegue mais resgatá-la. Qual que é a moral dessa história, desse mito grego? Que para que a gente ame de fato, a gente precisa seguir em frente, confiando nessa liberdade de que a outra pessoa virá. Tudo isso para te dizer que nós precisamos entender exatamente que padrão que a gente segue, para que a gente não comece a viver uma vida que não tem nada a ver com Deus. Tem gente que acha bonito ser workaholic, trabalhar 7 dias por semana, 24 horas por dia de plantão, e aí você olha a prioridade que a Bíblia dá para o descanso do sábado. Quando você vê gente que coloca o trabalho em primeiro lugar, e você reflete, por exemplo, lá em Isaac, o que é que Isaac fez? Ele chega num lugar, primeiro ele constrói o altar, depois a tenda, depois ele cava o poço que traz o sustento. Primeiro ele tem um momento de agradecer ao Senhor, depois ele constrói a tenda para que a casa dele esteja muito sólida, e depois sim ele vai atrás do sustento. Será que a gente não faz exatamente o contrário? A minha vida é cavar poço para que eu tenha cada vez mais. E aí quando eu cavo o poço, que é o mais difícil, eu fico exausto para minha casa e tenho menos energia ainda para qualquer momento com Deus. Quando se eu fizesse o contrário, no sentido de viver com a minha família, um relacionamento com Deus, me dedicar à minha casa, eu teria muita energia para cavar esses poços com a melhor motivação possível. A gente precisa pensar a respeito disso. Tem gente que vive uma vida com um padrão totalmente equivocado no que é o acúmulo, achando que essa vida serve para ter cada vez mais, quando Jesus pediu que a gente não vivesse assim, que não acumulasse os tesouros aqui, mas nos céus, porque existe a falta que a falta faz. Não subestime o dano na sua vida de ter muita coisa em excesso. É o efeito Netflix. Sabe quando você entra no Netflix e tem 1.259 filmes e você olha para aqueles filmes e parece que nenhum presta? Acontece na sua vida também. Quando você vive de excesso em excesso e nada mais faz sentido e nada mais preenche, ninguém mais presta e não existe felicidade. O problema é que um erro, ele vai se tornando padrão para nós, e esse erro traz outros erros. É por isso que eu preciso de ajustes. Porque um abismo chama outro abismo. Eu vi o Ed, essa semana eu estou num grupo que ele manda áudios diários com pequenas reflexões, e ele citou o que dizem os rabinos. O pior problema do pecado é que ele te deixa muito perto de cometê-lo novamente. Essa ideia de que quanto mais eu erro, mais eu tenho vontade de errar. Um abismo chama outro abismo, diz a palavra. Eu erro aqui, daqui a pouco eu erro de novo e erro pior. E as oportunidades estão aí, inclusive. Eu vi no Instagram uma foto de um telão de alguém falando sobre os pecados capitais disponíveis em aplicativos. Então, para gula nós temos o iFood, para ira a gente tem o Twitter, para luxúria o Tinder, para soberba o LinkedIn, para preguiça o Netflix, para inveja e vaidade Facebook e Instagram. Essa ideia de que se a gente não corrigir intencionalmente, a gente vai
se deixando levar por aquilo que nos consome, traz consequências para nós. Isso é importante. Deus não nos orienta porque Ele é moralista. Deus não é moralista. Você percebe que Jesus era contra esse estilo de vida baseado em regras. Jesus sempre quis relacionamento, mas Deus sabe, como um pai sabe, aquilo que nos faz mal. E aqui eu invoco os grandes poetas Henrique e Juliano, que tem uma música linda que diz assim: é por isso que o mundo está cheio de amor que termina no meio, tanto beijo que é para a vida toda e vocês ficam gastando esse beijo no erro. Olha que poesia, olha que poesia. Não descarte, não ignore as consequências de uma vida desregrada e o quanto você se afasta daquilo que você mais sonha. Inclusive, o Mateus, o Igor, eu acho que dá para colocar música. Não, brincadeira, né? Vai ficar, vamos perder toda a credibilidade. Não. Eu vou citando aqui. Agora, eu trago isso sobre esse padrão para que a gente entenda esse relacionamento com Jesus mais a fundo do que a regrinha. Por isso que eu não faço caixinha de pergunta. É pecado isso? É pecado aquilo? Eu ignoro qualquer pergunta nesse sentido, porque reduz a ordem da regra a algo que é muito mais profundo. A gente precisa de algo muito maior. Jesus foi quebrando isso quando ele dizia: vocês leram que, porém eu vos digo. Vocês ouviram que, olho por olho, dente por dente, porém eu vos digo. Saia da regra e venha para aquilo que Jesus diz de um jeito muito mais profundo. Meu amigo Vitor Azevedo usou num culto esses dias, me mandou um áudio explicando. Eu achei maravilhosa a metáfora, uma história do Clóvis de Barros, que foi para o Japão. Em algum momento no avião, uma pessoa, um japonês que estava na frente dele, perguntou se podia deitar o banco. Ele, que estava com o tablet na mesinha, disse: não, pode deitar. E a pessoa não deitou. Ele foi no banheiro, voltou incomodado, cutucou a pessoa e disse: hein, você perguntou se podia deitar o banco? Eu disse que sim. Por que você não deitou? E essa pessoa respondeu: porque você mentiu para mim. A hora que eu fui deitar, percebi que o tablet estava ali e te atrapalharia. Então eu não podia. Você só disse isso porque você achou que era educado. Agora, perceba que a ordem do pode e não pode não dá conta de um relacionamento profundo, de bondade. No pode ou não pode, eu faço o mínimo. Agora, no relacionamento com Jesus, eu faço mais do que o mínimo. Eu entendo que eu até poderia baixar aqui, mas pensando no bem dessa pessoa, aí eu não abaixo e a gente vai crescendo. E a gente vai tendo relacionamentos de melhor qualidade. E a gente vai aprendendo com Deus. De modo que nem tudo nessa vida eu preciso parar para orar. Porque às vezes eu tenho muita paz de dizer sim na hora ou não na hora, entendendo o meu lugar no mundo, o meu chamado e quem Deus é para mim e o caráter de Jesus que já está presente no meu coração. Eu não preciso orar sobre fazer isso. Eu já sei que não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver comigo. Eu não preciso orar para fazer. Eu sei que é bom, eu sei que Deus gosta, eu sei que seria bom para a pessoa e para mim também. Tem coisas mais profundas que a gente vai descobrindo com Deus. E aí, Déio, por que é que você trouxe esse texto para dizer sobre isso? Porque quando eu vejo o salmista falando que nunca eu seja humilhado, eu olho para Jesus e percebo um caminho de humilhação, inclusive. Porque a Bíblia conta lá em Marcos 14, e quando Jesus foi preso no Getsêmani, ele é levado primeiro aos líderes religiosos. E quando ele chega diante dos líderes religiosos, as pessoas começam a acusá-lo, trazendo acusações. Mas a Bíblia diz que nenhuma das acusações se sustentavam para que eles pudessem fazer uma acusação formal para o império, para que promovesse uma crucificação, porque eles queriam Jesus morto. Então eles vão tentando e pessoas vão levantando e falam mentiras ou falam coisas que ouviram e nada faz sentido real para que Jesus seja preso, para que Jesus seja crucificado. Aí Jesus diz: eu sou o Messias e vocês me verão à direita do Deus Pai. E aí sim, alguém grita blasfêmia, ele confessou e Jesus começa a ser humilhado, torturado, espancado. Cobrem a cabeça dele e dizem: diz aí quem é que está te batendo, profetiza agora. E você percebe que a escolha de Jesus por esse caminho foi totalmente intencional. Sem Jesus confessar, Jesus não seria crucificado. Mas Jesus não está aqui para uma vida sem humilhação. Jesus está aqui para uma vida onde ele honra o propósito dele e cumpre o seu papel e nos salva e morre por você e por mim. Esse Jesus que é o nosso padrão, que não busca o tempo todo o conforto, muito pelo contrário.
ele busca o propósito, ao invés do que é racionalmente melhor. Eu já disse isso aqui muitas vezes, quem vive por propósito não vive por vontade. Eu prefiro estar onde eu acho que Deus tem para mim, mesmo que seja difícil, do que estar nos N lugares que seriam confortáveis, mas não tem nada a ver com o caráter que Jesus sonhou para a minha vida e para a sua. A gente precisa dessa convicção. Será que isso que eu estou vivendo eu deveria chamar de crise? Será que eu chamo de crise aquilo que Deus está fazendo na minha vida para que eu tenha um lugar, um coração melhor, um caminho melhor, um propósito melhor? A gente precisa pensar sobre isso. Eu vi o T.J. Jakes, que é um pregador americano, dizendo que Deus protege o propósito. E é muito bom estar no propósito, porque estamos protegidos quando estamos nesse centro da vontade de Deus. Essa ideia de que Deus defende esse conceito de vida aqui, ó, que eu tenho para você, meu filho. Então esteja aqui, porque esse lugar aqui já está mais do que protegido. Para que você entenda melhor, eu vou trazer um vídeo que eu vi ontem nas redes sociais, que mostrava alguns caras desesperados assim, e eles chegam em um outro que não está sabendo o que está acontecendo, e eles dizem: você está sabendo? Corre, se salva. Começou a Terceira Guerra Mundial. E esse cara diz: ué, mas se a guerra é mundial, vou correr para onde? Está no mundo inteiro. E esses dois dizem: para a sede do Palmeiras, porque o Palmeiras não tem mundial. Desculpa, palmeirenses, amo vocês, mas é essa a ideia. Onde é que eu vou? Onde está protegido? Onde faz sentido para a minha vida? Onde eu tenho esse lugar de conexão com Deus? Senão eu vou cansando, senão vira algo que não faz sentido. Eu achei lindo que um dia o Judah Smith disse que quando ele está muito cansado, muito estressado, muito abatido, ele não cancela a pregação, ele pede para pregar mais, porque pregar mais, no caso dele, deixa ele cheio de energia, porque ele sabe que é ali que ele nasceu para estar. Um amigo meu me disse a mesma coisa esses dias, e eu me identifico também dentro daquilo que eu acredito que Deus me chamou. Será que a gente, em algum momento, não afasta de nós justamente aquilo que fazia bem ao nosso coração? Eu estou muito cansado, trabalhando muito, eu vou cortar o que eu fazia de ação social. E aí você perde o renovo justamente daquilo que te fazia feliz e fazia essa correria toda fazer sentido. Não, como eu estou muito cansado, eu vou parar de fazer aquilo, aquele momento com a minha família. E aí você perde justamente o que te dava gás para viver todas as horas que te cansam. A gente precisa refletir sobre isso, porque o caminho de Deus é de propósito, de Jesus é de propósito. Esse Jesus que Ele mesmo se coloca nessa situação a partir da traição de Judas. Ele podia ter escapado, podia ter pedido aos anjos que o livrassem no Getsemane, podia ter dito aqui nada com nada e não teria uma acusação contra ele, mas ele escolhe o caminho do propósito e não do conforto, diferente de Pedro. O que antecede a negação de Pedro as 3 vezes é justamente o conforto. O Pedro, que antes de ser perguntado, estava se aquecendo do fogo e seguindo Jesus de longe. Segue de longe em nome da proteção, se aquece no fogo contra o frio, se reúne com pessoas à paisana para estar num ambiente discreto. E aí 3 vezes ele nega Jesus, bem na hora Jesus olha para ele quando o galo canta. E nesse momento Pedro chora amargamente. Pilatos também foi alguém que optou por o caminho mais fácil. A Bíblia diz que, querendo agradar a multidão, mesmo sabendo que Jesus não tinha feito nada de errado, condenou Jesus. Só que a hora que ele grita quanto a Barrabás ou a Jesus, é muito interessante que ele, sabendo que Jesus não tinha feito nada de errado, ele grita: quem que eu liberto, Barrabás ou o rei dos judeus? Que era justamente essa acusação de ser o rei, que vai contra o império, que traz indignação do povo, que Pilatos induz na sua pergunta. Eu liberto o rei dos judeus? Por que ele não disse: eu liberto aquele que fez milagres entre vocês? Eu liberto o grande profeta? Eu liberto esse que faz curas? Não. O controle da narrativa, o jeito que se fala, já é um jeito totalmente enviesado. Eu liberto o rei dos judeus, e assim a ira do povo está lá em cima e fica ainda maior. Eles dizem: não, liberta Barrabás, crucifica Jesus, morte a Jesus. Cuidado com as suas narrativas, com a maneira como você conta as coisas,
porque essas coisas te protegem agora, mas te prejudicam no futuro. A gente tem muito isso, de construir aquilo que faz sentido para nós. Esses dias a gente estava almoçando na casa dos meus pais e a gente parou para orar. Eu fiz a oração, todo mundo orando junto. De repente, a hora que acabou a oração, o Theo grita: "Cum, isso", que é meu irmão, tava de olho aberto. E a gente riu e falou: "Como é que você sabe, Theo?" E ele, constrangido, disse: "Eu também estava de olho aberto. Tava vendo cum". Às vezes a gente controla essa narrativa de um jeito que faz sentido para nós. Tem um termo da psicologia, inclusive, para quando a gente confirma cenários. A nossa desconfiança faz a gente confirmar todas as nossas suspeitas, de modo que ao final do dia a gente tem certeza que somos os certos e os outros são os errados. Cuidado com isso. A gente precisa ir para o outro caminho. Agora, tudo isso eu falei no primeiro versículo, sobre esse desejo de nunca ter problemas. E você descobre no segundo versículo algo muito mais lindo, que é que eu sempre tenha em ti, Deus, a minha rocha, que eu sempre tenha para onde eu possa ir, para onde eu sempre possa ir. Quem Deus é para você? Deus é a rocha para onde você sempre pode ir, em qualquer situação da sua vida que seja difícil, em qualquer que seja o contexto, da dificuldade, a culpa, a tristeza, você sempre pode ir a esse Deus que está a uma oração de distância. Esse Deus que se importa contigo e se importa muito. Esse Deus que sabia o seu nome antes dos seus pais saberem. Esse Deus que sonhou e te formou no ventre materno. Esse Deus que faz planos para você, planos de paz, não de mal. Esse Deus que tem caminhos mais altos que os seus caminhos, que tem muito mais sabedoria do que você para decidir, para te ajudar, para te acolher, que te ama numa medida que você jamais vai entender, numa medida que você jamais vai conseguir amar. Esse Deus que se importa demais, demais, demais contigo. Esse Deus que é seu amigo. Eu vi essa semana uma música do Roberto Carlos que você já ouviu muitas vezes, que o Roberto Carlos está todo ano no especial de Natal na sua casa ou na casa de um parente, e você ouve essa música com muita repetição. Mas se você parar para pensar na música Amigo, que ele diz: "Você é meu amigo de fé, meu irmão camarada", tem uma frase que eu acho maravilhosa, que diz o seguinte: "O seu coração é uma casa de portas abertas. Amigo, você é o mais certo nas horas incertas." E nossa, como eu penso em Deus quando eu penso nessa frase, que o coração de Deus é uma casa de portas abertas e Deus para nós é o mais certo nas horas incertas. E isso precisa nos consolar, isso precisa nos alegrar, isso precisa nos dar a paz, para que a gente durma na certeza de que amanhã nos encontraremos com Deus também. Deus já está lá nos esperando, o mais certo nas horas incertas. Esse Deus que cuida especialmente de você. Deus ama todo mundo, mas Deus te ama especialmente. Deus também me ama especialmente. Deus também ama o Mateus especialmente, o Igor especialmente. Deus ama a sua família especialmente, porque Deus é grande demais para ter que escolher. Deus pode te amar especialmente. É a frase do Agostinho de Hipona: Deus cuida de todos como se fossem um e cuida de um como se fossem todos. Esse Deus que não te ignora, que não esquece você. Esse Deus que dá um jeito de te trazer para perto e coloca gente na sua vida, e alguém te fala de algo e no teu coração vem que você precisa buscá-lo um pouquinho mais, ou você vê uma coincidência que tem jeito de Deus, que tem cheiro de Deus, que você olha e fala: poxa, isso aqui é de Deus para mim. O Deus a uma oração de distância, é uma caminhada. Às vezes o que falta para nós é deixar o celular em casa e dar uma volta na quadra respirando fundo e perceber esse Deus falando no nosso coração e dando paz, e dando ideias, e dando criatividade. Esse Deus que fala com a gente das maneiras mais diferentes. Esses dias a Manu me mandou uma frase no Instagram que eu achei muito linda. Eu gosto que a galera do Cine me manda coisas que eles acham legais. Geralmente é coisa de Deus e eu vejo.
E ela mandou uma frase que estava escrito: Deus hoje falou em flores. Quem estava esperando palavras quase perdeu a conversa. Esse Deus que dá um jeito de falar com a gente, porque Ele é Pai, porque Ele nos ama, porque Deus nos tem em mais alta conta, não porque a gente merece, mas porque Ele tem esse coração maravilhoso, um coração diferente. De verdade, que a gente lembre disso. Tem uma música que hoje eu cantei com meu sogro no almoço. Jesus tocou-me, Ele tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Esse Deus que faz, que continua fazendo. Eu quero terminar dizendo, antes de orar contigo, que Deus é o nosso pastor, o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. E também nesses áudios diários do Ed, eu ouvi isso hoje, me pegou demais. O Senhor é meu pastor. Mas para o Senhor ser meu pastor, Ele também precisa ser meu Senhor. Porque se Deus for para mim só pastor, como é que eu seguirei os caminhos que Ele tem para mim, que me protegem, se Ele não for também o meu Senhor? Onde eu obedeço, onde eu penso no que Ele tem para mim. Se Deus é só Senhor, eu também tenho um problema. Porque aí eu fico com a obediência, com a regra, e não tenho o descanso e o cuidado e a certeza do amor. Eu tenho só o legalismo. Baita problema. Deus ser só pastor também é um problema quando Ele me parece alguém que me oferece solução e descanso, mas quem eu não respeito como uma autoridade. Deus que vira um poder servo de mim e não o contrário. Agora, quando o Senhor é meu pastor, quando Ele é meu Senhor e é meu pastor, aí eu entendo que eu vivo na liberdade do amor, onde Deus, por favor, me ajuda para que o Senhor seja o padrão da minha vida. Mas me ajuda também, Deus, por favor, para que eu jamais perca a certeza de que o Senhor é o lugar seguro para onde eu sempre posso ir. E sempre é sempre. Que nada te mantenha distante de Deus, porque não existe altura nem profundidade, não existe distância, não existe nada do passado, do presente, nem do porvir que pode te separar desse Deus que te ama tanto. Eu vou orar para a gente encerrar. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento lindo, obrigado porque refletir da Tua palavra é um privilégio para nós. Obrigado porque em todas as coisas nós já somos mais que vencedores, porque estamos seguros na certeza do Teu cuidado. Obrigado porque a gente não precisa ter medo de humilhação, porque ainda que ela chegue, nós teremos para onde ir e o Senhor nos receberá de braços abertos, sendo a nossa rocha segura. Por favor, Deus, nos ajuda a vivermos refletindo sobre o que pode ser diferente, para que a gente entenda se o Senhor de fato é a nossa referência, mas que também em nenhum momento, escorregando ou em pé, a gente deixe de estar perto de Ti, Senhor. Por favor, a gente não quer nem viver como o filho pródigo que vai para longe, nem como o filho mais velho que vive dentro de casa, sem um relacionamento, sem algo íntimo, mas baseado em regra. A gente quer viver essa liberdade do amor, onde a gente vive esse equilíbrio de uma vida que Te honra, uma vida que Te ama, uma vida que acolhe, Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Essa foi a live de hoje. A gente se encontra novamente. Fica ligado aí na nossa programação do Cine. Eu agradeço muito você que tirou esse tempo para estar aqui conosco. Faz muito sentido para nós, é muito importante pro Cine que você esteja engajado conosco, tanto na live, quanto na generosidade, quanto nas relações que nós temos uns com os outros, nos grupos, nos momentos de ensino, que você seja comunidade conosco. Esse é o nosso desejo. Em breve, com a graça de Deus, nós estaremos juntos, presencialmente, para celebrar esse lugar lindo que Deus está construindo aqui. Deus te abençoe muito, uma excelente semana. Tchau, tchau.